Brasil, a profissionalização e o dinamismo comercial da floricultura são fenômenos relativamente recentes. Nos últimos 5 anos, o setor ornamental apresentou um crescimento significativo. O Brasil conta com cerca de 8.000 produtores de flores e plantas. Juntos, eles cultivam mais de 2.500 espécies, com cerca de 17.500 variedades. O mercado de flores é uma importante engrenagem na economia brasileira, responsável por 209.000 empregos diretos, dos quais 81.000 relativos à produção, 9.000 à distribuição, 112.000 no varejo e 7.000 em outras funções. E contabiliza cerca de 800.000 empregos indiretos. O Brasil está entre os 15 maiores produtores de flores e plantas do mundo e tem potencial para estar entre os 10 maiores. Entre as principais flores cortadas vendidas no Brasil estão rosas, austroemérias, lírios, crisântemos, gipsofila, cravo spray e boca de leão. Entre as flores em vasos figuram orquídeas, azaleias, calanchões, violetas, crisântemos, antúrios e roseiras. Entre as ornamentais estão suculentas, cactos, samambaias e ficus. O estado de São Paulo é o maior produtor e consumidor de flores e plantas. O Brasil apenas exporta mudas e bulbos. A exportação de flores cortadas parou há cerca de 10 anos. O Dia das Mães é uma data mobilizadora do setor no mês de maio, o mês das flores. Para tratar deste tema colorido e perfumado, o pesquisador Evaristo de Miranda da Embrapa Territorial conversa com Renato Optes, agrônomo com MBA em Gestão Empresarial pela FEA-USP, presidente da Câmara Setorial Federal de Flores e Plantas Ornamentais de 2002 a 2009 e atual diretor de marketing do IBRAFLOR, o Instituto Brasileiro de Floricultura. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E se existe uma obra-prima na agropecuária brasileira, é a produção de flores, não é? É um setor diversificado, dinâmico, muito próximo do consumidor, das suas expectativas. Costuma-se dizer que são as flores que transformam uma casa num lar. Mas é um setor também que enfrentou dificuldades ligado ao lockdown, né, a essa pandemia, mas que vem se recuperando. Vamos ter agora a Festa das Mães, outras festividades que também mobilizam muito a venda de flores. Eu vou conversar com vocês aqui todos juntos com o Renato. Ele é lá da Olambra, ele sabe tudo sobre essa questão de flores, da floricultura. Bem-vindo ao Brasil Verde, Renato. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aí com vocês. Muito bom. Renato, só para o pessoal que está nos assistindo, né? Eles são de vários lugares do Brasil, de Fortaleza, de Manaus, de Teresina, de Cuiabá, e eles gostam de conhecer um pouco. Você não nasceu num creiro de flores, não, né? Como é que foi a sua história? Não, eu sou paulano de origem, de ascendência alemã, meus avós eram alemães, vieram para o Brasil no início do século passado, e lá em São Paulo, então, eu estudei num colégio até aos 18 anos, quando eu entrei lá para agronomia, então eu formei lá em Piracicaba, agrônomo, e depois aí rodei um pouco o Brasil e o mundo, né? Já fiquei fora do país um tempo, já trabalhei no setor bancário, já trabalhei como agrônomo mesmo com gado de leite, café, cana, etc. Mas no final aí da década de 80 eu vim parar em Olambra, por uma pura coincidência. Na verdade vim aqui, conheci, gostei da cidade, gostei do setor, e como eu já tinha estado na Holanda antes, já tinha visto lá na Holanda, bom, você vai para a Holanda, o que você quer conhecer? Flores, você quer ver os diques, andar de bicicleta, etc. Então eu me interessei muito por isso e já conhecia um pouco. E aí, desde lá, então, estou aqui há mais de 30 anos, primeiro trabalhando durante muitos anos na cooperativa, na comissão de plantas, e agora já nos últimos 20 anos trabalhando com eventos, com organização de feiras como a Hortitec, o Inflor e a Garden Fair, são eventos que a minha empresa organiza.
Muito bom, parabéns. Quer dizer, você não é um produtor de flor. Apesar de agrônomo, de morar na Olambra, você trabalha com a floricultura, não é? É, eu Acompanha acabo a dando cooperativa. eu acabo Diga. dando os meus pitacos, porque eu sou membro já desde o início de 2002. Eu trabalhei muitos anos como o presidente da Câmara Setorial Federal de Flores e Plantas, e antes já era o presidente da Câmara Setorial Estadual. E agora há muitos anos também trabalhando como diretor no Ibraflor. Então, já tendo uma atuação setorial muito forte, já há muitos e muitos anos, aí procurando desenvolver a floricultura, o negócio da floricultura como um todo, em toda a cadeia, quer dizer, desde os fornecedores de insumo até o varejo. E sempre procurando aí junto aos órgãos governamentais, tentando achar soluções, trabalhando na questão da legislação, da comercialização, da padronização, cadeia do frio, ou seja, os mais diferentes assuntos importantes para a melhoria, né? Para a melhoria constante. E aí a gente teve realmente expressivos avanços nesses anos todos, fazendo com que as flores e plantas chegassem com uma melhor qualidade a um preço mais justo até o consumidor. Muito bom. Vamos dizer o seguinte, Renato, começando pelo começo, né? Quer dizer, a produção, né? O setor da floricultura hoje não é só a Olambra, ele está organizado em várias regiões do Brasil. É claro que varia o produto, né? No Ceará é uma coisa, tem em Pernambuco, tem em outros lugares, mesmo no estado de São Paulo, você tem várias regiões. Você poderia dar uma visão, assim, para quem está nos assistindo? Eu sei que não é fácil, mas assim, um pouco sintética, o que é a produção de flores hoje no Brasil, né? Porque tem a flor de corte, não é? Sofreu muito aí no lockdown, né? Porque acabaram os eventos, os batizados, os casamentos, tudo isso, né? Não é só os noivos que sofreram com isso, né? Mas tem outros setores na floricultura, né? Então, talvez gostaríamos, acho que, de ouvir de você, para as pessoas terem uma ideia do que é essa produção que se profissionalizou muito, né? Para o produtor fazer flor, tem que ser profissional, né? Tem que ser muito profissional. Sem dúvida nenhuma, né? Hoje a produção de flores e plantas ela ocorre no Brasil todo. Claro que com destaque maior para a região Sudeste e Sul, mas depende também muito do tipo de produto. Por exemplo, vou dar um exemplo: as flores tropicais, que são um produto tipicamente brasileiro, elas ocorrem muito no Norte e Nordeste, com grande destaque, né? E é uma produção de boa qualidade. E o que é bacana é assim, o Brasil tem os mais diferentes climas, altitudes, temperaturas, então para produzir tanto as flores tropicais, as semitropicais e as temperadas. E hoje também, como você produz boa parte em estufas agrícolas, onde você controla o clima, isso acabou facilitando muito você ter a produção durante os 12 meses do ano e nos mais diferentes climas. E isso para o mercado é muito bom, porque assim o mercado evita ter aqueles excessos de produção numa época e falta em outras. Mas muito boa a sua colocação para explicar um pouco o que é esse setor da floricultura como um todo. Porque o pessoal pensa, bom, flor é tudo igual e não é bem assim, né? A gente separa no setor de flores e plantas ornamentais os produtos em 5 grandes grupos. Os primeiros, como já falado, são as flores de corte, que são aquelas utilizadas basicamente para fazer arranjos, buquês, decorações de festas. Depois, o segundo grande grupo são as flores em vaso. São aqueles produtos típicos que a gente encontra não só na floricultura, no garden center, mas hoje muito nas lojas de autosserviço, né? Nos supermercados é muito comum você encontrar desde orquídeas, azaleias, violetas, calânchoes, que são as flores em vaso. Aí o terceiro grupo são as plantas verdes, que a gente chama, que é praticamente plantas ornamentais, onde o bonito do produto é a folhagem e não a flor. Então aí tem as mais conhecidas, são as samambaias, as chefleras, ficus, e aí as suculentas, hoje muito em moda tal. Então são produtos bem específicos desse parâmetro. Aí o quarto grande grupo são os produtos para paisagismo, então que você encontra mais no garden center, nos ceasas da vida e nos grandes mercados. E aí já são aquelas plantas maiores que são utilizadas, palmeiras, árvores frutíferas,
ou plantas ornamentais que são utilizadas para os projetos paisagísticos. E o quinto grande grupo é o grupo das gramas, né? O grupo das gramas, que é utilizado tanto para ornamental, mas também para gramados esportivos, etc. E entra também no paisagismo, né? É importante as gramas, as pessoas não imaginam, mas é uma cadeia de ciclo curto também, muito tecnificada, né? Onde o transporte é diferenciado, etc. E você colocou muito bem. Olha que panorama interessante para quem está nos assistindo, né? Flores de corte, flores de vaso, plantas em vasos, né? E a tendência, inclusive, de todos esses produtos é de durar bastante, não é isso? Não é uma coisa que você põe ali, dia seguinte já morreu, acabou. Não, né? Hoje tem essa tendência. Às vezes eu falo que chega até a enjoar de tanto que dura algumas orquídeas, né? A coisa está durando muito, não é isso? Não deve ser muito bom para o produtor isso, não é? Não, até que não. É interessante o que você falou, Evaristo, porque assim, antigamente as flores realmente duravam muito menos. Mas aí com a melhoria da qualidade, da genética, dos ciclos de produção e de todas as técnicas, e principalmente na melhoria do transporte, da comercialização, então hoje a flor ela sai do produtor e chega até o consumidor num espaço de tempo muito mais curto e com uma qualidade muito melhor. E aí o que acontece? É assim, se você compra uma flor ou uma planta e ela dura, você volta a comprar. Porque se você compra ela e ela dura pouco, muitas vezes na próxima vez você pensa, será que vale a pena comprar? Ela vai durar pouco? Então, na verdade, hoje as pessoas elas compram não só para dar de presente, mas muito para uso próprio. E aí é interessante também que essa questão toda da pandemia, ela ajudou muito nesse processo. Porque o que aconteceu? As pessoas acabaram ficando mais tempo em casa. Tudo bem, não teve festas, não teve casamentos, mas esses produtos como as plantas envasadas ou as plantas e as flores em vaso, o pessoal começou a ficar mais tempo em casa e resolveu trabalhar em casa, até por muitas vezes falta de opção, e aí até deixou o seu ambiente de casa mais verde, mais colorido, mais perfumado, e isso fez uma grande diferença no mercado. As pessoas passaram a comprar mais flores e plantas e tê-las em casa. Olha que observação interessante, né? Essa que você colocou, porque quando começou o lockdown, né? Eu sempre digo que o problema foi o lockdown, a pandemia dava até para a gente ir atravessando, mas lockdowns feitos às vezes de forma muito abusiva, sem muito critério, etc., prejudicando vários setores da economia. E mesmo se o agro não parou, essas cadeias de ciclo curto, né? Os produtores de cogumelos, teve alguns setores que foram mesmo prejudicados. Mas agora, nesse momento, a produção está retomando, vocês estão dentro da normalidade. Qual é a expectativa para esse ano de 22, assim, para os produtores mesmo? Eles vão ter bons preços, vão ter saída para os seus produtos? Como é que eles estão? Estão animados aí, o setor da fruticultura? Olha, em termos de mercado, a animação é grande, porque nós temos agora não só o dia a dia, que aumentou muito o consumo, mas agora nós estamos já chegando próximos a duas datas muito importantes do ano, que são o Dia das Mães e depois o Dia dos Namorados, que são épocas onde se vende muitas flores e plantas. E o que também é muito bom é que todo esse setor de festas, de casamentos, de eventos, ele está sendo paulatinamente retomado. E aí você tem uma demanda reprimida, porque muitos casamentos acabaram sendo adiados de 20 para 21 até para 22. Então, a demanda por flores está bem aquecida. Então, isso é bom para o produtor, porque ele tem um mercado aí para ser reconstruído, para ser retomado. E isso acaba dando um retorno melhor para o produtor. E essa mudança de hábito que os consumidores tiveram no início aí do período de quarentena, ele veio para ficar. Isso que é muito interessante, porque as pessoas passaram a ter flores em casa e continuam com esse hábito, e o que melhorou muito é o acesso às flores. Hoje, praticamente, toda cidade tem um supermercado, algum garden center que vende flores e plantas. E aí as pessoas, o consumidor tem acesso a esses produtos porque entra no supermercado para comprar outros gêneros de primeira necessidade e acaba se deparando com as flores.
E aí vê uma orquídea, vê uma azaleia, vê uma violeta, um calanche e fala, nossa, que bacana, tá um preço bom, eu vou levar para meu consumo próprio ou para dar de presente. E isso aquece muito esse mercado, e aí é o boca a boca, etc. E aí, Evaristo, eu vou te falar uma coisa interessante, que talvez hoje o principal problema que o produtor tem não é nem de mercado, sabe o que é? Muitas vezes a falta de insumos, porque com todo esse período aí de quarentena deu uma desequilibrada geral, muita coisa acaba faltando, isso a gente percebe na agricultura como um todo hoje, com os problemas de fertilizantes, etc. Mas na floricultura é a mesma coisa. Então, às vezes está faltando vaso, às vezes falta caixa de papelão, falta substrato. Então, esse, digamos, é hoje um dos principais desafios que o produtor tem que enfrentar na produção, justamente essa falta de insumos e, como consequência, muitas vezes, o aumento do custo de produção. E aumentou o preço também, né? Eu planto muitas flores em casa, num rancho aí, e agora, final de semana passado, eu fui plantar 25 metros quadrados de lavandas, compro sempre lá na Alhambra, e o preço aumentou comparado com outras vezes, porque todos os insumos, os preços estão aumentando, né? E tudo entra nessa conta, né? Acho até que o setor tem conseguido manter preços ainda bem razoáveis, né? Porque tem escala, tem tecnologia. Talvez se você pudesse dizer uma palavra rapidamente para as pessoas, porque muita gente imagina o agricultor que joga semente no chão, colhe, não tem ideia, né, da tecnificação, né, da mecanização. Eu sempre digo para eles que o único lugar onde está começando robotização na agricultura é em flores. Esse é um setor muito avançado. A densidade de capital, né, do investimento de capital nas estufas e tudo isso, qualidade também da mão de obra que é empregada, quer dizer, quase 200, aí mais de 200 mil empregos diretos, que dão importância econômica, né? Mas é uma atividade relativamente intensiva em capital, em tecnologia. Talvez para as pessoas terem uma ideia, né, de como isso, até porque tem etapas, as pessoas se especializam, às vezes até fazer um segmento até do setor de flor para atender outro logo a seguir, não é isso? Perfeito. É bem isso que você falou mesmo. Cada vez mais a produção de flores e plantas está sendo intensiva e tecnificada. As pessoas não têm ideia do investimento que um produtor faz para conseguir manter na sua estufa o mesmo clima durante os 12 meses do ano, porque tem épocas, por exemplo, que ele precisa resfriar quando está muito quente, tem épocas que ele precisa aquecer. Quando, por exemplo, está muito escuro ou nublado, ele tem que colocar luz extra. E quando está muito claro, ele tem que escurecer o ambiente. Então, é um quebra-cabeça, na verdade, que com o advento da tecnologia está cada vez melhor, porque você acaba tendo sensores de temperatura, de luminosidade, de umidade, às vezes até de concentração de CO2 dentro do ambiente da estufa, para aí sim conseguir as melhores condições de produção. Isso faz toda a diferença. E também um dado curioso que talvez vocês não saibam é o seguinte: a floricultura é, de longe, o setor dentro da agricultura brasileira que mais emprega mão de obra feminina. Desse total de empregos citados por você, 70% são mulheres. Então isso é um diferencial muito grande e principalmente por quê? Porque as mulheres acabam tendo muito mais destreza e habilidade, facilidade no manuseio das flores. Então, isso é um fator fundamental, porque na flor e na planta ornamental, o que você está vendendo é a beleza, é a aparência. E aí a mulher acaba tendo uma sensibilidade muito maior para preparar, para conduzir todas essas flores e deixá-las prontas ao gosto do consumidor. É muito admirável mesmo esse trabalho e às vezes eu visito, né, tenho ocasião de visitar produtores de flores, tudo, e é um ambiente quase semi-industrializado ali no final, porque o produto já vai embalado, já vai preparado nas caixinhas, todo mundo, e é quase um ambiente familiar, né, as pessoas se conhecem, conversam, brincam, e todo mundo ali trabalhando de forma
muito intensiva, né? É um pouco realmente industrial. Muitas pessoas que estão nos assistindo não têm ideia, mas são milhares e milhares de plantas que são produzidas, que estão indo para o mercado. É uma cadeia produtiva muito eficiente, não é verdade? E exatamente. E também todo dia você está plantando e todo dia você está colhendo. Então, os 365 dias do ano, né? E justamente para você ter produção todo dia fresca e da melhor qualidade. Isso faz todo o diferencial. Então, realmente, eu vou dizer quase que uma produção de leite, né? Todo dia você tem que estar aí, você tem que ter cuidados, porque é um equilíbrio muito tênue. Porque, por exemplo, você não pode ter um defeito na flor e na planta, porque senão ela vai perder muito do seu valor de mercado, valor comercial. Então, essas questões de clima tem que estar 100% controlada. Não pode faltar água, não pode faltar luz, não pode faltar adubo, nada, para que realmente a flor ela chegue naquele ponto certo, sem um defeito, sem manchas, sem ter outros defeitos, para realmente alcançar o valor de mercado. E, ao mesmo tempo, uma preocupação com a sustentabilidade muito efetiva, né, desse setor. É um setor que busca mesmo a sustentabilidade na economia de energia, não é? Plantando, às vezes, eucalipto para ter lenha, para ter energia para os seus sistemas, usando energia solar, recuperando toda a água de chuva das estufas, não é? Armazenando isso, reciclando, o funcionamento também do ar-condicionado, da climatização, vamos dizer assim, também às vezes gera água, tudo isso é recuperado. Você vê lá os antúrios, né? O número de gotas praticamente de água é calculado para cada um, não vai nem a mais nem a menos. Essa eficiência é que é a sustentabilidade mesmo. Sustentabilidade não é voltar para o neolítico, voltar para práticas lá de trás, não é isso que é sustentável. O extensivo não é sustentável. Sustentável é esse intensivo com muita tecnologia. O setor pode ser considerado um setor sustentável, você acha? Muito, Evaristo, mas realmente muito. A gente percebe uma grande diferença nesses últimos anos num consumo mais consciente, tanto do uso da água como da energia. Então, cada vez mais os produtores estão investindo, por exemplo, na parte da energia, em energia solar. Não só pela questão da questão ecológica, mas os produtores também estão muito receosos com essas possibilidades de falta de energia ou do fornecimento de uma energia de má qualidade, que pode prejudicar aí o funcionamento correto dos equipamentos. Então, praticamente boa parte dos produtores já investiu em energia solar e, com isso, em pouco tempo, conseguindo recuperar esse investimento. Fora os reservatórios de água, coletando toda a água da chuva, mas o mais interessante é que, além de coletar essa água para uso próprio, foram feitas muitas pesquisas nos últimos anos para você gastar menos água por vaso produtivo e produzido. Então, aí o que significa isso? Que muitas vezes a técnica de irrigação ela muda, né? O gotejamento, o melhor horário, a melhor forma. Então, hoje já se produz um vaso utilizando muito menos água do que se usava há 5, 10 anos atrás. Isso faz toda a diferença. Inclusive, tem toda a recuperação do material que é descartado, não é? Do material que não é utilizado. Enfim, é um setor muito dinâmico. Olha, uma conversa boa essa nossa aqui, com muitos esclarecimentos que você está trazendo, né? Mas nós já estamos caminhando assim para o final do nosso programa. Estamos aí com 2 minutos aí pela frente, né? Eu queria te passar um pouco a palavra para você poder, talvez, explicar para as pessoas as perspectivas, de onde vocês estão saindo de uma passagem difícil, né? Enfim, deixar a sua mensagem para o público que está nos assistindo, que é eminentemente um público urbano, não é? E que pode encontrar na flor, né, uma forma até de elevação, né, de melhoria da sua qualidade de vida, como a gente diz, de transformar suas casas em lares. Eu já vou te agradecendo, Renato, pela participação, dando um abraço a você, a todos os amigos aí da Olambra, aos floricultores do Brasil e muitos lugares que eu conheço, mas queria te passar, então, você ter um tempo aí para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco mais do nosso setor
e realmente a gente vive a floricultura no sangue mesmo, né? A gente gosta muito desse setor, e aí é legal, porque quando você realmente gosta do que você faz, realmente faz toda a diferença e a gente se dedica para isso. Então, hoje é muito bacana, porque quando você vê esse desenvolvimento todo, você vê que você encontra hoje flores e plantas nos 4 cantos do país. Tem coisa para melhorar ainda? Tem sim, mas a própria questão da informatização e do acesso das informações sobre flores e plantas nas redes sociais facilitou muito para o consumidor saber o que é bom, o que não é bom, o que é um preço justo, como ele pode adquirir as flores, e isso é bacana, porque assim as pessoas passam não só a comprar mais esses produtos para uso próprio, mas também principalmente para presentear. E a sociedade como um todo mudou muito, então mudaram os valores, e hoje é muito comum, na verdade, homens presentearem e serem presenteados com flores. Você tem as festas, os casamentos, e o que esse ano é muito legal é que o principal evento de flores e plantas para o mercado consumidor está de volta depois de 2 anos de ausência, que é a Expoflora, que acontece aqui em Olambra no mês de setembro. Então isso é muito bacana, imagina 2 anos aí sem a festa, sem as novidades, agora os consumidores podendo voltar aqui e conhecer essa realidade. Então, realmente, flores e plantas são uma grande alegria para todos nós. Olha, eu agradeço muito a sua participação. Acho que foi um programa muito interessante, que vai ter bastante repercussão. Agradeço a presença, a todos que nos acompanharam, e convido vocês a estarem de novo conosco a semana que vem, aqui no Brasil Verde. Até lá!